Observando a história. Gerald, véspera de Ano Novo 1911. Entre. Problemas no moinho. Oh, não. Uma das traves parece estar fora do prumo. Mas o que significa isso? Eu não sei. O Sr. Entworth me pediu para vir dizer que havia problemas no moinho. Ele estava esperando uma Inquisição espanhola. Ninguém espera uma Inquisição espanhola. Oh, eu não esperava uma Inquisição espanhola. My one and only prayer is that someday you'll care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. O que você declara? Inocência, ora. Cardeal! Confesse-me de onde o pecado da heresia. Rejeita o trabalho. Mais 2 chances e você estará livre. Mais 3 chances. A sorte nasce com uma almofada macia. Confesse. Coloque-lhe na poltrona aconchegante. Agora você ficará na poltrona aconchegante até a hora do almoço. Confesse! 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 Eu confesso. Você não! O mito da Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola é infame. Bem antes da caricatura do grupo Monty Python, a história já havia chegado a um veredito. Uma reveladora e cabal descrição da Santa Inquisição na Espanha, 1567. Uma corte sem nenhuma lealdade a qualquer autoridade terrena. Um tribunal de monges sem apelação. Nada existe nesse mundo que seja capaz de superá-los em seus diabólicos exemplos de tirania. De fato, eles excederam-se de tal forma na barbárie que não é possível deixar de compará-los àqueles a quem mais se assemelham e a cujos procedimentos seguem seu mestre, o próprio Satã. Quatro séculos de condenações transformaram a Inquisição Espanhola em um sinônimo de crueldade, terror e tirania. Mas esta imagem é falsa. Uma distorção disseminada há 400 anos e aceita desde então. Agora uma nova geração de historiadores está olhando a Inquisição com outros olhos. Cada caso apresentado perante a Inquisição Espanhola durante seus 350 anos de existência possuía um arquivo particular. Esses arquivos, reunidos a partir de fontes como a biblioteca em Salamanca, estão sendo devidamente estudados pela primeira vez. Eu acredito que nossas opiniões sobre a Inquisição têm sido amplamente modificadas pela abertura dos arquivos da Inquisição. Eles mantinham tudo registrado, de fato, e escondido em seus arquivos. E agora podemos abri-los, calcular, colocar tudo no computador e alcançar estatísticas bastante consistentes sobre suas atividades. E assim, tudo isso acirrou mais os debates sobre a Inquisição e também destruiu totalmente a imagem prévia que todos nós fazíamos. Os arquivos são detalhados e extensos. A Inquisição mantinha as suas atividades fechadas ao mundo exterior, mas seus escrivães registravam todos os detalhes na confiança de que seus arquivos destinavam-se apenas aos olhos da Inquisição. A exaustiva tarefa de reunir este material antigamente espalhado por toda a Espanha desafiou as gerações passadas. A análise sistemática está apenas começando, mas uma versão bem diferente da Inquisição Espanhola já pôde ser trazida à luz. A Espanha que deu origem à Inquisição no século XV era árida e isolada nos confins da Europa. Metade de suas terras era improdutiva e metade mal era capaz de produzir seu próprio sustento. Uma planície monótona e escaldante. Sem rotas fáceis, sem um centro natural, sem um líder.
Os espanhóis podiam apenas sonhar com a Espanha, o país que havia sido unido durante os dias da conquista romana. Mas tudo isso mudaria. Na manhã de 18 de outubro de 1469, Ferdinando, herdeiro do trono de Aragão, e Isabela, herdeira de Castela, casaram-se. Seu casamento terminou com séculos de rivalidade entre os dois reinos espanhóis e reuniria o país. A Espanha, por tanto tempo meramente um nome no mapa, havia se tornado um fato histórico. A corte real itinerante frequentemente convergia para a cidade de Ávila, aqui no monastério de São Tomás, com sua fachada triunfantemente exibindo o H da Espanha reunificada. Mas para Ferdinando e Isabela, não haveria unidade política sem unidade religiosa. Uma grande pressão foi exercida para que a imensa população judia da Espanha se convertesse. Muitos fizeram isso, mas os cristãos tradicionais suspeitavam que estes convertidos continuavam praticando sua religião em segredo. Sinagogas como esta em Toledo sofreram um escrutínio. Em 1480, um novo grupo foi designado para investigar. Intitulado de Santo Ofício de la Inquisición, ficou mais conhecido como a Inquisição Espanhola. A tarefa da Inquisição era descobrir a heresia, os desvios da verdadeira fé. Os convertidos acusados de continuar praticando o judaísmo podiam ser queimados na fogueira. A Inquisição havia começado, mas o mito seria criado mais tarde. Porque, apesar deste período entre 1480 e 1510 ter sido mais ativo em toda a história da Inquisição, o resto da Europa não apressou-se em condená-la. Temos informações muito precisas de embaixadores italianos e também embaixadores da França e embaixadores de Florença que escreveram aos reis católicos felicitando-os naturalmente. Afinal, as terras da Ibéria eram terras de cristãos. A verdade é que a Inquisição foi aplaudida por sua perseguição aos judeus convertidos da Espanha. Dizia-se que uma nova era da unidade cristã estava despontando. Não durou muito. Em 1517, a igreja foi dividida em duas pela Reforma. Foi o imenso poder e a riqueza da igreja que os protestantes escolheram como alvo. Um poder e uma riqueza ainda em exibição a cada ano na capital religiosa da Espanha, Toledo. Até então, os padres haviam sido os mediadores inquestionáveis entre Deus e o mundo pecador e essenciais à sua salvação. Mas os protestantes declararam que o homem chegava a Deus apenas através da fé. Sola fide. Em alvoroço, a igreja partiu para a defensiva. O arauto da igreja, defensor da fé, era Carlos V, o imperador romano. Como líder da dinastia dos Habsburgos, ele também comandava os exércitos mais poderosos da Europa. Mas Carlos era mais do que apenas um Habsburgo. Como neto de Ferdinando, ele ascendeu ao trono da Espanha, colocando este país na linha de frente da defesa da fé. Na Batalha de Mollberg, em 1547, seus inimigos foram praticamente aniquilados. Derrotados nos campos de batalha, os protestantes atacaram em outras frentes. Se a igreja empunhava a espada, os protestantes usavam a imprensa escrita. Não foi mera coincidência a prensa ter sido inventada e divulgada mais rapidamente nos países mais simpáticos à reforma, os Estados Germânicos, Inglaterra e os Países Baixos, onde esta prensa sobrevive até hoje, em Antuérpia. Com sua nova tecnologia, os protestantes podiam fazer um tipo de guerra diferente. Pela primeira vez foi possível engendrar uma verdadeira campanha de propaganda.
Foi isso que os inimigos dos Habsburgos espanhóis fizeram com muita habilidade. A monarquia espanhola não foi capaz de reagir a isso. Sua força residia nos domínios militares e não nos domínios da propaganda. E eles acreditavam que esta era uma forma injusta de fazer uma guerra. Isso não era apropriado para cavalheiros. Cavalheiros lutavam com armas, não com panfletos nem com ideias. Um ano depois da Batalha de Mühlberg, uma onda de denúncias anti-espanholas começou a vazar das prensas dos protestantes. Mas a polêmica precisava de um foco. Encontrou um no grupo expressamente designado pela Igreja para assegurar a fé católica, a Inquisição. Um mito estava sendo criado. Todas as diferentes acusações foram reunidas neste documento. Uma reveladora e cabal descrição das várias práticas insidiosas da Santa Inquisição na Espanha, publicado em 1567. Um ano depois, já havia sido traduzido para o inglês, francês, holandês e alemão. Seu autor, disfarçado como vítima protestante da Inquisição, escreveu sob o pseudônimo de Montanus. Identificando-se com as vítimas, Montanus revelou os supostos horrores da Inquisição espanhola de forma vívida. Foi sua obra que apresentou ao mundo a imagem da Inquisição que persistiu desde então. Estes torturadores apresentavam-se totalmente vestidos, do alto da cabeça à sola dos pés, em trajes de lona, como as vestimentas utilizadas pelos demônios no palco dos teatros. E exatamente com esta finalidade, provocar medo físico e mental em uma pobre alma de ver-se torturado por uma figura demoníaca. Montanus contribuiu decisivamente para o que tornou-se conhecido como a Lenda Negra. A Lenda Negra foi o nome dado pelos espanhóis à imagem criada por seus inimigos. De acordo com ela, eles eram gananciosos, cruéis, tirânicos e especialmente intolerantes em termos religiosos. E é claro, o papel representado pela Inquisição, especialmente a intolerância, era crucial. A Inquisição foi a pedra fundamental dessa construção. Nos primeiros anos do século XVI, a fim de combater a crescente onda de heterodoxia religiosa, o Papa deu ao cardeal Jiménez da Espanha a permissão para invadir as terras sem autorização ou consentimento, em um reino de violência, terror e tortura que tornou-se uma paisagem devastadora. Assim era a Inquisição espanhola. Era um especialista em direito e fazia parte do conjunto da administração em que a crença fanática não era mais do que o produto, naturalmente, de muitas interpretações um tanto distorcidas da história da Inquisição. Eles eram homens de carreira que nem mesmo precisavam ser padres. No primeiro período da Inquisição, nós temos exemplos de alguns inquisidores que nem mesmo eram padres. Eles eram simplesmente advogados com estudo universitário e então eles usavam a Inquisição meramente como uma carreira que poderia ser talvez um degrau para uma outra carreira. Esta realidade menos fantasiosa pode ser encontrada nas primeiras ilustrações da Inquisição em ação. Mas os burocratas fazem cópias enfadonhas. A versão de Montanus baseava-se no drama gótico de vilões encapuzados. Não era suficiente que o inquisidor fosse retratado como fanático religioso. Ele precisava ter um interesse escuso: a tortura. Os abusos da Inquisição foram os mais execráveis. Se alguma palavra escapasse de alguém, eles ordenavam que fosse preso e jogado em uma horrenda prisão.